Pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje, no dia 19 de abril de 2021, segunda-feira, 4h30, 4h32 agora, né? Eu entrei na sala 4h31, agora são 4h32. Um minutinho de atraso aí, tá? Hoje nós vamos dar continuidade, àquela aula da semana passada, que foi a aula que eu passei para vocês nós falamos sobre a parte teórica, passei para vocês aí uma pequena apostila sobre os principais pontos, da parte teórica a respeito da audiência criminal, né? Mas, igual eu falei na aula, o meu intuito é óbvio que é tentar passar para vocês aqui o que a gente vai enfrentar na prática da audiência, né? Porque essa parte teórica, obviamente, vocês já viram aí no decorrer do curso na disciplina de Direito Processual Penal, né? Essa parte teórica vocês já viram de forma mais aprofundada no curso no Direito Processual Penal. Agora, a gente está aqui no aula de prática, excepcionalmente, em razão da pandemia, a aula está sendo virtual, porque infelizmente a gente não está podendo aglomerar, infelizmente, gente. É preciso, a gente ter esse distanciamento, e, consequentemente, a gente não está podendo aglomerar. Mas isso vai passar, com certeza. Mas, então, essa que é a questão. Nestas aulas, nestas aulas sobre audiência, eu quero passar para vocês aquilo que a gente, o máximo possível, daquilo que a gente vai enfrentar na realidade ali da audiência criminal, ali na prática mesmo, tá? Então, na última aula eu passei para vocês uma atividade que seria dando continuidade aí ao enunciado, do habeas corpus que a gente está trabalhando desde o início do semestre, que foi lá a prisão do Marcelo, acusado de tráfico de drogas e tal. A prisão dele, tem lá o boletim de ocorrência no nosso exercício, a síntese do boletim de ocorrência, que fala que ele estava sentado lá na porta da casa dele, quando foi abordado pela polícia militar, ele correu e durante a fuga ele foi capturado, entraram na casa dele, acharam uma pequena quantidade de droga, um pezinho de maconha, enquadraram ele no tráfico e a gente está tentando soltar ele aí, E agora nós estamos dando continuidade, considerando que ele não foi solto no habeas corpus, que vai acontecer a audiência de instrução e julgamento dele. Aí eu passei lá as testemunhas que foram arroladas pelo MP, as testemunhas da defesa e, obviamente, ele, que é o acusado, que será ouvido em audiência, Então, nesse sentido, dentro deste contexto, dentro do contexto de tudo que a gente viu aí até agora ao longo do semestre, nós vamos elaborar as perguntas que serão feitas para as pessoas que testemunhas e o próprio acusado, as perguntas que serão feitas para essas pessoas na audiência de instrução e julgamento, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu coloquei lá no enunciado que seriam 2 perguntas para as testemunhas e 3 perguntas para o seu cliente. Então, as testemunhas de acusação, a gente tem 3 policiais militares, que participaram, da abordagem, e de um civil que é vizinho dele lá, tá? Então, as perguntas que eu elaborei aqui para estas pessoas, dentro deste contexto, foram as seguintes.
Só é porque eu tô só dando um tempinho aqui, que vocês estão me enxergando bem, gente. É porque não tem ninguém na sala agora. Ah, não, mas está dando para ver aqui que tá beleza. Nessa posição do computador aqui. Ó, então vamos lá. As perguntas que eu preparei aqui para as testemunhas de acusação foram as seguintes, ó. Para o sargento, né? Sargento Rodrigo Punho de Ferro. A primeira pergunta, o senhor participou da abordagem? Ele vai falar sim, né? O senhor encontrou balança, pinos, né, para armazenar droga, dinheiro trocado, cadernos de anotações, material para embalagem de droga lá na residência do Marcelo? Ele vai falar que não foram encontrados esses materiais, né? Esses materiais, por que dessa pergunta, né, gente? Porque estes materiais que eu acabei de falar aqui são materiais que caracterizam o tráfico de drogas. Então, qual que é o objetivo dessa pergunta, né? Porque depois eu vou ter a oportunidade de fazer alegações finais, né? A defesa vai, tanto a defesa quanto a acusação, vai fazer ali as acusações finais. Então, a gente vai colocar lá o quê? O raciocínio, gente, ele tem que ser todo integrado, né? Tem que ser todo coordenado, o raciocínio jurídico. Por isso que eu falo tanto que é importante a gente preparar bem a audiência de instrução e julgamento, né? A audiência de instrução e julgamento ela tem que estar, igual eu falei, né? As perguntas que ali serão feitas, realizadas, elas devem estar de acordo com aquilo que dos autos consta até então, né? E pensando futuramente. Então você tem que pensar no passado, né? E no futuro. Na audiência, que é o presente, né? Para a audiência, para o momento da audiência, você tem que pensar naquilo que foi feito até então e pensar naquilo que será feito lá na frente. Então, essa pergunta, nas alegações finais, é lógico, é óbvio, né, gente? Por isso que eu estou falando. Olha só, eu estou pensando aqui lá atrás por quê? Porque eu sei que não consta, né, no boletim de ocorrência. Lá no boletim de ocorrência tem lá um campo que chama, salvo engano, materiais apreendidos, né? E é óbvio que neste contexto do nosso exercício aqui não foram apreendidos esses materiais aqui, né? Balança, pinos, dinheiro trocado, caderno de anotações. Se houvesse, né? Se tivessem sido apreendidos esses materiais, é óbvio que eu não faria essa pergunta. Né? Claro que não, eu não faria uma pergunta nesse sentido. Eu só estou fazendo essa pergunta porque eu tenho certeza que não foram apreendidos. Tá? E por isso que eu estou falando, estou pensando no passado, que eu sei que não foi apreendido, e estou pensando no futuro. No futuro, nas alegações finais, depois da audiência, o que eu vou falar? Vou falar, gente, não foram apreendidos materiais que pudessem caracterizar tráficos, né? Numa abordagem que foi feita repentinamente, né? Por quê, gente? Uma coisa é tipo assim, o cara saber que está sendo investigado, né? Ele saber lá que está sendo investigado ele ser um traficante, um grande traficante, ele saber que a polícia está de olho nele, porque um grande traficante, gente, ele, via de regra, ele não põe a mão em nada, ele só coordena, né? Ele só vai dar ordens ali, vai falar, ó, fulano vai lá, vai pegar a droga com ciclano, vai trazer tal dia, vai entregar para não sei quem, o cara, né? E ele, assim, tem maior cuidado com quem que ele fala, como que ele fala, com quem que ele fala, né? Por que eu estou falando isso? Um traficante desse porte, para você pegar ele, tem que ser aí meses e às vezes até anos de investigação para você conseguir algo ali que ligue ele ao crime de tráfico. Agora, um cara desse aqui que foi preso lá numa abordagem repentina, a polícia militar estava lá na rotina, né?
e de repente abordou o cara lá. E não encontrou nada na casa dele que pudesse caracterizar o tráfico de drogas. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou transformar isso nas minhas alegações finais. Vou fazer uma narrativa, né, favorável ao meu cliente. Então, eu vou falar lá nas alegações finais. Olha, ele foi preso numa abordagem de rotina e a polícia adentrou na casa dele lá e repentinamente, ou seja, não deu tempo para ele dispensar nada e mesmo assim não foi encontrado nada que pudesse caracterizar o tráfico de drogas. Então, por isso que eu estou fazendo pergunta dessa natureza, tá? Então, assim, é isso que eu quero passar para vocês, né? É esse raciocínio jurídico aí que eu quero passar para vocês, tá? O soldado, né? Aí tem o soldado Joaquim da Mão Pesada, que é o policial militar que também participou da abordagem. Então, a pergunta que eu vou fazer para ele, ó, o senhor sabe me dizer se o Marcelo é conhecido no meio policial? Ele vai falar que não. Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui, né, gente? Se o cara falar assim, ele é sim conhecido aqui no meio policial, aí eu vou falar assim, não, a CAC, a FAQ dele fala o contrário, lá no final, porque a CAC, a FAQ do cara é limpa, né? Então, eu vou contradizer ele. Ele vai falar assim, não, vai falar, eu nunca prendi esse cara. Claro que ele vai falar, com certeza, tá? Aí eu vou falar assim, ó, o senhor já prendeu algum usuário que houvesse dito ter comprado drogas do Marcelo? Ele também vai falar que não. Por quê? Eu tenho certeza que o meu cliente não é traficante, né, gente? Ele não vende drogas. Então, é claro que isso aí vai ser coordenado com o meu cliente, né? Eu vou perguntar para o meu cliente, cara, você está vendendo droga? Ele vai falar assim, não, doutor, não estou vendendo droga, com certeza e tal. Então, é nesse sentido aí, tá, gente? Vocês estão vendo que eu estou construindo, né, as perguntas de modo que nas alegações finais eu vou fazer uma narrativa apta a descaracterizar, né, a condição de traficante do meu cliente. A intenção é essa, tá? Aí vamos lá. Aí vem o João Dedo Duro da Silva, que é o vizinho dele lá, que é a única testemunha civil que foi arrolada aí pela acusação, né? E como de conhecimento da defesa, ele já teve um desentendimento com o Marcelo, já chegaram a trocar socos, né? Esse fato foi trazido pela esposa do Marcelo. Ela falou, esse cara aí já brigou com ele, já trocaram socos, já tiveram desentendimento lá por causa de som, né? Então, beleza. Então, o que eu vou perguntar para ele? O senhor tem interesse em prejudicar o Marcelo? Primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Ele vai falar que não. Vai falar, não tem interesse não. Aí a segunda pergunta, o senhor já teve algum desentendimento com o Marcelo? Aí, nessa pergunta aqui, ele pode falar que sim, falar sim, nós já tivemos desentendimento lá por causa do som e tal, né? Ou ele pode falar assim, não, nunca tive desentendimento com ele. Aí ele vai estar mentindo, né? Beleza. Então, aí que a gente vai pegar ele lá na frente, olha só. Então, beleza, gente. Fizemos aí as perguntas, né, pros policiais. O policial, aí tem mais um soldado. Antes do João Dedo Duro, tem o policial soldado Celso Faísca, né? Aí, para esse policial aqui, para esse Celso Faísca, a gente pode repetir as mesmas perguntas que foram feitas para o cabo, tá? Não tem problema. Mas está repetindo pergunta, não é... Não, são dois policiais diferentes, né? E nem sempre eles estão trabalhando juntos, na mesma guarnição. Às vezes coincide deles estarem no mesmo turno, mas às vezes não, né? Às vezes um trabalha, tem tipo assim um horário de trabalho, o outro tem outro, às vezes um está de férias, o outro não, então tem várias circunstâncias. E você, fazendo as mesmas perguntas, você vai estar enfatizando, né, algo que é bom para o seu cliente. Tá? Gente, agora, uma coisa que é importante ressaltar. Isso aqui tem que estar bem fechado com o cliente, né, gente? Não adianta o advogado... Imagine, gente,
Você chega para o seu cliente e fala com o seu cliente assim, então isso tem que ficar bem claro para o cara, né? Você chega para o seu cliente e fala assim, cara, já foi preso alguém que comprou droga na sua mão, você está vendendo droga? Aí o cara, né, você vai falar com ele, eu vou construir, as perguntas que eu vou fazer para testemunha são essas, essas e essas, né? Eu faço assim, né? Para deixar bem claro para o cara. Por quê? Você imagina, você pergunta para o cliente, aí o cliente fala, não, nunca vendi droga e tal. Aí você chega lá e pergunta pro cabo, né? Pro cabo Joaquim Malpesar. Você já aprendeu alguém que comprou droga na mão dele? Aí o cara fala assim, já aprendi. Ele é conhecido no meio policial, ele vende droga e tal, isso é fato, entendeu? Tem filmagem, então, assim, é muito perigoso, né? Tem que ser um trem bem certo, tá? Então, beleza. Isto dito aí, agora a gente vai passar para as testemunhas que são civis, tá, gente? Que são as testemunhas que foram roladas pela defesa. Então, é o Marcos da Silva, né, que é o mecânico que trabalha com ele, e o José das Couves, que é vizinho do seu cliente. Esse aqui é um vizinho que é truta, né, que é chegado ali do seu cliente. Então, beleza. Aí, quando ele sentar lá para fazer testemunho, para dar o testemunho, o juiz vai adverti-lo, né? Vai falar, ó, o senhor está aqui como testemunho, está para dizer a verdade, não vem com lero-lero que não, né? Já vai falar com ele, vai perguntar para ele se ele é amigo e tal, ele vai falar que não, tudo. Beleza, isso aí também não pode, né? Mas já, em via de regra, o advogado dá uma ideia no cara, né? Fala com o cara, ó, você não pode chegar lá e falar que é amigo dele não, né? Então, beleza. Para o Marcos da Silva, o senhor trabalha com o Marcelo? Trabalho. Trabalho na oficina mecânica, né? Ele vai responder, nós trabalhamos. Há quanto tempo? Ele vai falar, eu trabalho há 3 anos. Quer dizer, isso já vai demonstrar ali que o seu cliente é um cara que trabalha, é um cara que está, né? Uma pessoa que está no emprego há 3 anos, né? É uma pessoa que tem uma credibilidade. Então, isso aí também será usado nas alegações finais. Na narrativa das alegações finais, a gente vai construir um texto ali, né, de modo a enquadrar as respostas dessa testemunha favoravelmente ao nosso cliente, né? O José das Couves, aí é que tá, gente. O José das Couves, que vai ser uma incógnita, né? Por quê? Se o João Dedo Duro, por isso que eu falei com vocês que eu quero passar para vocês o máximo da realidade, que a gente tem que estar muito atento. Ó, se o João Dedo Duro, que é vizinho lá também, se ele responde lá quando perguntado, né? O senhor já teve desentendimento? Não, nunca tive desentendimento. Aí o que você vai perguntar para o José das Couves? O senhor sabe se o João Dedo Duro e o Marcelo já tiveram algum desentendimento na vizinhança lá? Aí o Zé das Couves falava, sei, todo mundo sabe lá. E uma vez eles trocaram soco lá por causa de música. Música alta lá, que um estava ouvindo, estava incomodando o outro, eles trocaram porrada lá, né? Agora, se o cara falar assim, ó, já tive desentendimento, mas foi leve. Porque o cara não vai falar, o cara vai estar lá como testemunha, ele não vai falar assim, ah, eu tive desentendimento com ele, nós trocamos soco. Isso ele não vai falar, né? Aí você vai tentar demonstrar o quê? Que teve o desentendimento, que o desentendimento foi feio, que houve troca de porrada, né? Que ele está ali para destruir o seu cliente. Vai tentar descaracterizar o que o João Dedo Duro está dizendo ali em audiência, tá, gente? Então, é nesse sentido que devem ser as perguntas, né? Com este clima aí que deve ser a audiência de instrução e julgamento, tá? E por fim, gente, você vai fazer as perguntas para o seu cliente, né? Você vai perguntar para ele qual a quantidade de droga que foi localizada lá. Aí ele vai falar, ó, foi tantas gramas, pouquíssimas gramas, né? E um pé de maconha. Aí você vai falar, por que o senhor estava com o pé de maconha lá? Eu sou usuário, né? Eu não queria ficar saindo para comprar droga ao traficante. Aí eu tive a ideia de plantar um pé de maconha lá, achei que fosse mais fácil. Um dia eu estava enrolando baseado, eu vi uma sementinha lá, julguei aquele trem num vaso e pensei assim, vai que nasce. Aí o trem começou a crescer, eu fui cuidando e pensando assim, para mim vai ser bom, porque eu não vou ter que ir em boca de fumo, né? Aí você vai falar, e você vai falar com ele, você vende droga? Não, nunca vendi droga, eu trabalho na oficina mecânica. As 3 perguntas principais que serão feitas para ele é nesse sentido, tá, gente? Então, assim, para quê?
Tudo para quê? Para descaracterizar a condição de traficante, considerando aquilo que dos autos consta, né? Por quê? É incontroverso que nos autos consta lá um pé de maconha. Isso aí é incontroverso, né? Consta lá que ele foi pego com uma quantidade ínfima de drogas, né? Pode perguntar também, por que o senhor correu? Eu corri porque eu tinha um desafeto no bairro lá, né? O meu desafeto é perigoso, no dia estava escuro, né? Eu escutei um barulho, eu estava sentado no topo da escada, eu não consegui enxergar bem. Subiu uma pessoa correndo lá embaixo, não gritou que era polícia nem nada, não, eu só vi a pessoa correndo, eu saí vazado, né? Então, assim, isso aí também pode ser enfatizado, tá bom? Então, mas assim, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que as perguntas, elas devem ser realizadas de modo a descaracterizar a condição de traficante do seu cliente, considerando aquilo que do processo consta, tá? Tá bom? Não adianta também fazer perguntas fora daquilo que do processo consta, não. Bom, então é isso, gente. Não tenho, né, assim, mais nada a acrescentar. Infelizmente, essa aula ao vivo aqui não está tendo participação, né? Parece que o pessoal trabalha e tal. Então, não tem como abrir para perguntas. Mas eu sempre falo isso aí nos nossos canais de comunicação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer para mim, tá? Que eu estou... pode mandar por e-mail, pode mandar no nosso grupo de WhatsApp, que eu estou apto aí para responder, tá bom? Então é isso. Boa semana para vocês aí. Fiquem com Deus.